Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já a conversa a doutora Teresa Espaçadim e vamos falar de saúde ocupacional. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigada eu. Para iniciarmos, pergunto-lhe o que são riscos psicossociais. Parece um palavrão, não é? Riscos psicossociais. Mas podemos fazer este raciocínio, que é cada vez mais a vida e o bem-estar das pessoas e o bem-estar no trabalho são influenciadas não só pelas dimensões da segurança física, mas também pelas dimensões da saúde mental e psicológica. Então, são influenciadas por fatores psicossociais. O que é isto? É a relação entre aquilo que são dimensões pessoais e interpessoais e o trabalho. Então, é como, através dos processos psicológicos e fisiológicos, os riscos resultam desta interação entre as pessoas, as condições de vida e as condições de trabalho. Por exemplo, se calhar com exemplos pode ser mais claro, o ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho pode significar um risco psicossocial. As exigências emocionais. Fala-se, por exemplo, e está amplamente estudado, os problemas de burnout nas profissões de ajuda. Isto porque estão expostos a riscos que têm que ver com as exigências emocionais. Quando não temos participação, decisão, autonomia, quando fazemos turnos e os turnos têm pouco tempo de descanso ou são turnos imprevisíveis, ou também outros exemplos de riscos psicossociais. A conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Ou a dimensões como o significado do trabalho. Aquilo que fazemos não tem sentido, ou não consigo entender tão bem para que contribui no panorama geral do trabalho daquela empresa. Isto são riscos psicossociais. Fala-se muito em stress ocupacional, cada vez mais, é um assunto que está cada vez mais na baila, felizmente. O que é bom para nós entendermos esse risco. E quais são as maiores fontes de stress ocupacional em Portugal hoje? Se calhar será necessário relembrar o que é isto do stress e o stress no trabalho. O stress é quando nós avaliamos os nossos recursos, sejam eles pessoais ou materiais, como aquém das exigências. Não temos tudo o que precisamos para responder àquilo que nos é pedido. Isto pode gerar stress. Quando estamos no ambiente de trabalho, no contexto de trabalho, o stress remete-se para aquilo que são as condições necessárias para desenvolver o nosso trabalho. Isto pode provocar, quando lá está, quando os nossos recursos no trabalho são aquém daquilo que são as exigências, podemos desenvolver um problema de saúde psicológica, que é o stress laboral ou o stress ocupacional. Enfim, exemplos disto. O que é que pode provocar, então, o stress laboral? Quando há mudanças nas empresas, nas organizações que são mal comunicadas, que são mal geridas, quando há pouca clareza ou há indefinição do papel que cada um tem na empresa ou na organização, não estar claro os objetivos que deve procurar atingir, ou há demasiada interdependência, quando há falta de apoio por parte das chefias ou dos pares, quando, enfim, o trabalho invade o tempo pessoal e familiar, isto pode levar a problemas de saúde psicológica, em particular de stress laboral ou ocupacional. Em Portugal, 1 em cada 3 trabalhadores, dados antes da pandemia, 1 em cada 3 tem problemas de saúde psicológica especificamente relacionados com o stress laboral, a depressão ou o burnout. Já falou da pandemia, vamos pegando, não é? Estamos em estado pandémico e o aumento do teletrabalho hoje em dia é uma realidade, algo que não nos revíamos há 2 anos atrás. Com este aumento do teletrabalho, existiu uma alteração ou aceleração destes riscos? Bom, temos que ter sempre então em noção aquilo que já era o pano de fundo e depois perceber quais são as exigências que a pandemia trouxe.
Muitos de nós experimentaram pela primeira vez o teletrabalho, ainda que seja mais um trabalho a partir de casa, porque quando se está confinado, quando se tem filhos ou pessoas a seu cargo para cuidar, dentro de casa e ao mesmo tempo conciliar isso com as atividades de trabalho, isto não é exatamente aquilo que já existia antes, a modalidade de trabalho remoto ou teletrabalho. Portanto, sim, grande parte das organizações hoje em dia está a lutar pela sobrevivência dos seus negócios e, portanto, está muito ocupada a tentar fazer esta transformação digital que se calhar antes não estava ou estaria pouco orientada e agora tem, não é uma opção, é uma obrigação pelas condições à volta. Isto vem trazer, claro que dificuldades, na medida em que ainda que se possa disponibilizar as ferramentas tecnológicas para as pessoas desenvolverem o seu trabalho à distância, é muito mais exigente e muito mais evidente a necessidade de contacto, de apoio entre as pessoas enfim, que antes estariam lado a lado ou muito próximas a desenvolver o seu trabalho e que agora se encontram cada um nas suas casas. O passar esta também, para além da transformação digital, esta ideia de autonomia ainda se torna mais necessária. Há chefias que exerciam a sua liderança, vamos lhe chamar assim, através do controlo e estão muito mais limitados no exercício desse controlo a partir do momento em que os seus colaboradores estão a trabalhar a partir de casa. Portanto, isto cria muito mais exigências. Por outro lado, penso que tem havido uma progressiva consciência acerca dos problemas de saúde mental e dos impactos no engagement, na produtividade, a propósito da pandemia. Portanto, penso também que se observa, ao mesmo tempo que se observa mais pessoas a referirem o impacto disto tudo, vamos lhe chamar assim, na vida e no trabalho, no impacto da pandemia, falam cada vez mais da ansiedade, do medo e da incerteza e do desconforto que isso traz, também o fazem nos contextos de trabalho. Também se observa então maior procura pelos serviços de saúde psicológica, vê-se nas empresas uma procura por dinamizar webinars, por trazer maior o assunto da saúde mental, portanto preocupados em trazer estratégias para os colaboradores. Porventura isso acontece mais também nas empresas que, enfim, têm uma dimensão média ou uma grande dimensão, não é? E talvez isto não aconteça tanto ao nível das pequenas empresas, que é a maior parte do tecido empresarial português, mas há maior consciência de que já não é suficiente fazer o que se fazia antes. E anteriormente à pandemia, estas práticas de gestão já evidenciavam muitos limites, criavam muitos obstáculos àquilo que era a produtividade. Saindo da pandemia e indo para uma organização saudável. Hoje fala-se muito em organizações saudáveis. Sabemos já o que são riscos psicossociais, stress e burnout no trabalho, já nos deu aqui um pequeno esclarecimento bastante claro. A minha pergunta vai no que consiste uma organização saudável, que é tão falada hoje em dia. O que consiste? Deveria ser mais falado ainda, não é, Pedro? O que é isso de um local de trabalho saudável? Um local de trabalho ou uma organização, que pode ser pública ou privada, enfim, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma organização onde todos os membros, empregadores, os gestores, as lideranças, os colaboradores aos diferentes níveis, todos eles cooperam entre si para melhorar as condições, os processos de proteção da saúde, de promoção da saúde, de segurança e do bem-estar no local de trabalho. Portanto, não é uma tarefa de um departamento, não é uma função de uma pessoa específica, é quando todos numa mesma organização cooperam entre si. Isto tem o seu quê, a uma primeira vista, de utópico, mas a partir do momento em que assumimos como algo que é imprescindível para a produtividade,
todos trabalham. Numa organização, todos trabalham. Então, da mesma forma, todos têm o seu contributo a dar para a sustentabilidade também daquele mesmo negócio, daquele local de trabalho. Portanto, quando todos cooperam, sem dúvida que aí estamos presente um local de trabalho saudável. Poderemos então afirmar que uma organização saudável investe no bem-estar ocupacional. Sem dúvida, e eu diria que não só na dimensão da saúde diretamente, por exemplo, quando encaramos a lógica de saúde ocupacional, muitas vezes estamos a pensar ainda nas pessoas, nos indivíduos, e não nas dinâmicas organizacionais. Portanto, uma organização saudável é aquela que está atenta aos seus processos de trabalho, está atenta para encontrar estratégias práticas para tornar mais eficientes os processos, valoriza as pessoas portanto, a saúde não tem que ser, mais uma vez, uma resposta de um departamento ou de um serviço em concreto, mas tem um olhar não só dos indivíduos, como das dinâmicas organizacionais. Portanto, sem dúvida que é um bom investimento, é um investimento que tem retorno e as empresas poderão perceber que, em Portugal, as perdas de produtividade devido a questões, problemas de saúde psicológica, ascendem a um valor próximo do custo de 3 pontos Vasco da Gama em Lisboa, por ano, e nas empresas portuguesas. Mas também sabemos que a evidência científica, já se fizeram imensos estudos sobre isto, já demonstrou de uma forma clara que por cada €1 de investimento em programas custo-efetivos, não são atividades avulsas. Estamos a falar de programas custo-efetivos, pode gerar um retorno que pode ir até aos 13 euros por cada €1 investido. Portanto, o discurso ou a narrativa que por vezes ainda se vincula em relação, eu estou preocupada com os meus colaboradores, eu preocupa-me a sua saúde, as suas condições de vida, mas é muito caro, não tenho possibilidades, é uma questão também de se fazer contas e procurar a ajuda também de psicólogos que ajudem a adaptar os programas, o conjunto de intervenções, de forma a tornar este investimento realmente um retorno bem evidente. Já que tocou nos psicólogos, aproveito para lhe perguntar qual o papel dos psicólogos na construção de locais de trabalho saudáveis. Eu diria que o papel dos psicólogos nas organizações não é senão um papel onde se constrói ou se permite contribuir para construir locais de trabalho saudáveis. A psicologia do trabalho não é uma área emergente da psicologia, é uma área tradicional da psicologia. E, portanto, os psicólogos, como desenvolvem, no fundo, aplicam o conhecimento psicológico da sua ciência em contexto laboral, intervêm a nível não só organizacional, mas também a nível de grupos e a nível individual dentro das empresas. Desta forma, se o trabalho do psicólogo também está orientado para a prevenção e não só para a intervenção, neste sentido da vertente remediativa, sem dúvida que é uma mais-valia incrível poder contar com os serviços de psicologia, e não tem que ser unicamente via contratação de psicólogos, mas pode ser através do recurso a serviços de consultoria específicos com objetivos muito claros, que podem intervir desde logo para a avaliação dos riscos psicossociais na organização. Quem mais do que os psicólogos, que são especialistas nos processos mentais, no comportamento humano, para fazer a aplicação e a leitura organizacional dos dados que daí podem ser recolhidos. Portanto, essa dita fotografia que se pode fazer à realidade organizacional e que permite depois fundar propostas de intervenção. Portanto, já não vai ser em relação a aqui ficaria bem fazer-se isto, mas com base no eu recolhi estes dados e é evidente que há problemas a este nível e este. E, portanto, fundamentalmente pode-se fazer isto. Mas depois os psicólogos também intervêm ao nível de, desde logo, toda a jornada de vida dos colaboradores, desde a atração, recrutamento e seleção,
o onboarding, o desenvolvimento e, portanto, com essa ação, os psicólogos no contexto de trabalho também podem contribuir para aquilo que é o sentido de competência dos colaboradores, mas também ao nível do desenvolvimento das pessoas, ou seja, não só com base naquilo que é o seu perfil técnico, mas também com base naquilo que é dinamizar o potencial de equipas, mas também das lideranças, através, por exemplo, de coaching psicológico, de permitir que pessoas que são promovidas ou que têm responsabilidades pela organização do trabalho dos outros, sejam realmente capazes de o fazer de uma forma profissional. Portanto, quando falamos também do papel dos psicólogos, estamos a fazer naturalmente um agente de saúde pública no local de trabalho. Então podemos pensar também no como os psicólogos e as psicólogas podem contribuir ao nível da promoção da saúde ocupacional, do bem-estar e, portanto, encontrar aqui práticas deliberadas de aumentar a literacia das pessoas, das equipas, para aquilo que é a conciliação também com as tarefas laborais. Mas, sem dúvida, que não é só naquilo que talvez possa ser mais óbvio. A melhoria dos canais de comunicação. Tantas vezes a comunicação é apontada como um dos grandes problemas, é sempre o culpado ou a culpada dos problemas nas empresas. É fácil encontrar culpados, diria eu, até quando muitos contextos eles são muito evidentes. Mas depois fazer propostas com fundamento científico eficazes já não será para todos. Portanto, essa é mais uma área onde os psicólogos podem atuar. Portanto, não diria que só atuar no âmbito da saúde ocupacional, mas o psicólogo do trabalho que atua ao nível da organização tem diferentes papéis e quando o consegue fazer, quando as chefias, as administrações percebem que este profissional é um aliado do negócio. Aliado a um negócio não significa ser contra as pessoas, porque não é possível ter negócios contra as pessoas. Nunca, sem dúvida alguma. Algo aqui que faz às vezes uma certa espécie às pessoas, e há pouco a doutora falou acerca disso, que é a intervenção em micro e pequenas organizações. Fala-se muito na intervenção em médias e grandes organizações, médias e grandes empresas, e como salientou há pouco, o nosso tecido empresarial conta, na sua maioria, 90%, 93%, se não estou em erro, em micro e pequenas organizações, empresas. Como podemos intervir? É verdade, o tecido empresarial português é constituído, na sua esmagadora, como disse, maioria de empresas que são muito pequenas portanto, familiares, muitas delas, e que, portanto, têm realidades muito distintas de empresas que têm outro tipo de recursos. Desde logo começar por perceber não só até uma maior informalidade que existe em termos de comunicação, como também perceber que aquelas pessoas que fazem aquela vida da empresa funcionar todos os dias têm muitas responsabilidades, não podem delegar para outras, não há assim tanta especialização nas funções. Por isso é desde logo fazer um bom retrato daquela organização, ou seja, em linguagem para psicólogos, fazer aqui um diagnóstico organizacional, outro palavrão, perceber que isso é diferente de uma realidade empresarial de 500 trabalhadores, com conselhos de gestão e acionistas. Portanto, uma empresa que tem 3, 4, 5 pessoas a trabalhar tem uma realidade muito diferente. E, portanto, a linguagem tem que ser muito mais próxima. No entanto, estamos apenas a adaptar aquilo que a ciência psicológica faz, porque na verdade começa sempre pela recolha de informação e a avaliação dos riscos psicossociais, seja feita por um questionário, seja feita com entrevistas individuais àquelas pessoas, seja feita por observação do local de trabalho, vai permitir demonstrar àquela organização que é pequena, que tem a dimensão que tem, perceber as mais-valias. Há pouco referia sobre o investimento que tem retorno. É tão necessário falar sobre isso a grandes empresas como a pequenas. Estranhamente, mesmo que tenham muito menos recursos. Mas, no fundo, estamos a aumentar a literacia. Perceber que investir nas pessoas ainda é mais crítico quando
todo o negócio depende daquelas e não de muitas outras. Portanto, desenvolver estratégias que sejam adequadas a uma realidade onde as pessoas estão absolutamente embebidas no dia a dia e muitas vezes levam tudo para casa. Muitos destes negócios são inclusivamente nos contextos familiares, implica sim ter uma noção de que a vida é a vida do trabalho e, portanto, adaptar a ciência e a sua prática é com certeza perceber quem é que está ali, seja na intervenção individual, seja na intervenção organizacional, é idêntico. Da mesma forma que não existem duas pessoas iguais, também não existem duas empresas iguais. Portanto, soluções one size fits all vão se revelar muito pouco eficazes. Na sua perspectiva, o que seria uma organização saudável ideal? Ou seria a organização que chegasse e poderia afirmar isto é uma organização saudável? Sei que é um pouco utópico. O problema do ideal é que muitas vezes nos remete para o utópico, para aquela lógica de nunca se chega lá. E é possível chegar-se a uma organização que de facto é saudável e que é sustentável. Desde logo, nenhuma organização pode manter-se relevante se não investir continuamente na inovação. E não só para a melhoria do que já tem. Portanto, por um lado, conseguir fazer melhor o que já faz, mas por outro lado, perceber que o que faz é temporariamente uma mais-valia ou uma diferenciação. Portanto, é importante investir na inovação, independentemente da dimensão daquela empresa, porque senão segue o ciclo de vida, nasce, desenvolve e morre. As organizações também morrem e, infelizmente, no nosso país vemos muitas a morrer todos os dias. Com isto, o que é que eu acrescentaria? Acrescentaria que, então, um local de trabalho saudável, já disse anteriormente, onde todos cooperam, seria aquela onde se via o quê? Que as pessoas poderiam desenvolver a sua autodeterminação. As pessoas sentem que são competentes, as pessoas têm o apoio das suas lideranças, das suas chefias, que as ajuda a ser autónomas. Portanto, o apoio aqui é no sentido de me ajudar a evoluir e consigo, nesse local de trabalho, ter relações, conexões significativas, de qualidade com os meus colegas de trabalho. E, portanto, tenho estas três dimensões que me ajudam a, enquanto indivíduo, contribuir para um todo esse que beneficiaria enquanto um local de trabalho saudável. Autodeterminação. Pois, não parece nada utópico. Penso que até que poderá ser possível em muitas organizações, se for bem estruturado, fazer uma intervenção desse tipo e deixar essa empresa nessa organização, com esse sentido. Para finalizarmos, faço-lhe aqui o repto de deixar-nos um conselho, ou qual o conselho que nos deixa a quem nos está a assistir para tornar a sua organização mais saudável? Eu deixaria o repto de seguirem as tendências. Muitas vezes as pessoas gostam de procurar aquilo que é mais fashion no momento. E não há nada no momento mais fashion do que as empresas contarem com os serviços de psicologia e dos psicólogos. Com a diferença é que depois de aplicarem nos seus processos de trabalho, na sua cultura, naquilo que é o bem-estar das pessoas, dificilmente isso passará de moda. Portanto, o meu repto é que para a adoção de práticas de gestão centradas na eficiência, na valorização das pessoas, a contratação de serviços de psicologia e pelos psicólogos é incontornável. Doutora Teresa, foi um enorme prazer termos a conversa na Psico TV. Muito obrigado de toda a equipa. Foi um gosto. Muito obrigada eu.